Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Patrícia da Ninoca e hoje trago-vos uma aula bastante interessante. Eu trago-vos a mochila escolar. É uma mochila bastante grande, dá para usarem como mochila para a primária como para a básica. Para a pré-escolar já é uma mochila bastante grande, já não se adequa para esse tema. Ele tem aqui um bolso frontal para caber, por exemplo, os lencinhos de papel, o porta-moedas ou para colocarem o cartão da escola. Tem a parte de cima um espaço bastante grande para caber os cadernos, os dossiês, os tojos. A parte de trás da nossa peça, vou-vos ensinar a fazer esta alça anatómica. Ela, como tem um estabilizador termocolante, ela vai ficar bastante fofinha para ser confortável para a criança poder depois andar na escola sem estar a magoar os braços. Eu, neste caso, personalizei na parte de trás com o nome. São telas que nós vendemos no nosso site. Todo o material, aliás, é vendido no nosso site em www.ninoca.pt. Vocês podem ver na descrição do vídeo que tem lá o nosso link do site, caso tenham interesse. Nós temos várias telas da mochila escolar com vários temas. No entanto, para quem quiser o molde, mas que não queira comprar a tela, pode também ir ao nosso grupo da costura com a Ninoca, que também está o link na descrição do vídeo, que tem o molde e as medidas para poderem fazer uma mochila igual, sem problema nenhum. Espero que gostem. Não se esqueçam de colocar aqui gosto no nosso canal para que possamos crescer mais um bocadinho, compartilhar o vídeo e subscrever ao canal caso ainda não tenha subscrito e ativar o sininho. Vamos então agora para a aula. Vamos então agora começar pelo material que vamos precisar para a mochila escolar. Vamos precisar do bolso externo. Este bolso é opcional. Ele vem na tela da mochila. É uma vez então no sintético da tela e uma vez no forro. O forro eu utilizei a tela impermeável branca e cortei um bocadinho maior do que o nosso bolso. A única coisa que não precisa estrutura vai ser o bolso. Eu só tenho o bolso sem colocar o estabilizador termocolante e a única parte exterior que não precisa disso. Vamos precisar de fecho. O fecho que eu estou a utilizar é o fecho de malha 5. Neste caso estou a utilizar o rosa bebê. E também precisa um bocadinho maior do que o comprimento do nosso bolso, que é para podermos colocar bem o cursor. Vamos também precisar, então, na tela, a parte da frente e a parte das costas da nossa mochila. Precisamos uma vez no sintético, uma vez no estabilizador termocolante. O estabilizador cortam-no sempre 1 cm menor a toda a volta da nossa peça e vão precisar do estabilizador tanto nos espelhos, como no fundo, como no folo do fecho e também nas alças, está bem? Então, vamos precisar nos dois espelhos a napa estampada, o estabilizador termocolante cortado 1 cm menor a toda a volta e também o nosso forro, que estou a utilizar a tela impermeável, um bocadinho maior do que o molde da nossa mochila. Eu não vou colocar bolso interno. Caso queiram colocar o bolso interno, é cortarem o forro também para o bolso interno. Vamos também precisar no folo do fecho. O folo, vocês têm 2 tiras na napa estampada. Precisam também no estabilizador termocolante e também 2 vezes o forro. O forro também cortado um bocadinho maior do que a napa estampada. Precisamos de fecho. O fecho é maior também um bocadinho do que o folo. E estou a utilizar a mesma, o fecho de malha 5 rosa bebê. Precisamos do nosso fundo. O fundo é só bem uma parte maior, mais larga. E precisamos dele no sintético, uma vez no estabilizador termocolante menor e uma vez no forro um bocadinho maior. Temos também das telas, vem 2 alças da parte da frente e precisam com o estabilizador termocolante menor, 1 cm a toda a volta, para podermos fazer o efeito fofinho.
O forro, a parte das costas, eu vou utilizar a tela impermeável branca, mas no entanto, se quiserem usar uma napa lisa de cor, também podem fazê-lo. Vão precisar, para fazermos a alça, o acabamento em viés. Podem usar o viés como normal, podem usar numa napa lisa aproximadamente a largura entre 2,5 cm para fazer o acabamento, ou então o viés Boneon. O que eu não aconselho é o viés gorgurão, porque como ela tem muitas curvas, vai ser mais difícil depois vocês costurarem. Eu vou utilizar o viés Boneon, o pink, ele tem já um vinco ao meio para podermos costurar. E também para a parte da alça, vamos precisar de alça comum. Eu estou a utilizar a alça pronta de 3 cm, também a rosa pink, que entretanto no meio do filme vou-vos dar a medida certinha que precisam da alça. Para as alças vamos também precisar depois de 2 passadores e de 2 reguladores para podermos regular as nossas alças. Como eu estou a utilizar a alça de 3 cm, vou utilizar também os passadores e os reguladores de 3 cm. Precisamos para os fechos de cursores. Eu vou utilizar, por opção minha, um cursor no bolso externo e 2 cursores na parte do folho de fecho na parte de cima. Mas se pretenderem só utilizar um cursor, usam um cursor para a parte de cima e uma para o bolso. Se quiserem usar 2 cursores na parte de cima e 2 cursores no bolso, também podem fazer. Isso vai ficar ao vosso critério. Opcional, e por fim, vou utilizar o vivo. Neste caso vou utilizar o vivo plástico branco, mas quem não quiser utilizar vivo não necessita na peça, não é obrigatório, é só uma opção minha que acho que ajuda a estabilizar a nossa peça e também na parte arredondada fica sempre mais perfeitinho os nossos arredondados da peça. E eu cortei um bocadinho de napa branca para fazer o acabamento depois no nosso vivo na nossa peça. Agora vamos então para o passo a passo. Vamos então começar a fazer a nossa mochila. Eu vou pegar no meu bolso exterior, vamos começar a preparar o nosso bolso e colocá-lo já no espelho da frente da mochila. Vou pegar então na tela, a parte da napa estampada, e na parte que é reta, no comprimento, vamos colocar o nosso fecho. Eu vou juntar então o direito do meu fecho com o direito do sintético, alinhando aqui na nossa lateral. Como eu vos expliquei no início, o fecho é um bocadinho maior do que o nosso molde, por causa depois conseguimos colocar o cursor, e vamos então fazer aqui uma costura à beirinha. Agora pegamos no nosso forro, direito do nosso forro com direito do nosso sintético, também alinhando na parte de cima do fecho, e vamos fazer uma costura pé de máquina. Agora puxam para o lado direito, tanto o forro como o sintético. O forro vocês esticam bem aqui na parte de trás. E vamos fazer agora uma costura à beirinha, aqui a todo o comprimento do fecho, costurando na zona da napa, para podermos segurar o sintético ao forro, para depois o cursor não empancar aqui na parte do forro. Vai ficar então assim, desta forma, e agora vamos colocar já o nosso cursor. O cursor é sempre colocado do lado direito da nossa peça. Abrimos um bocadinho a cremalheira. Eu vou cortar só a cremalheira de um lado, a parte do tecido do fecho mantenho. Vai ficar assim, desta forma. E encaixamos agora o nosso cursor. Vai ficar então assim, desta forma. E agora vamos fazer uma costura à beirinha entre o sintético e o forro. Vamos prender
aqui a toda a volta, só uma costura à beirinha mesmo para segurar o sintético ao forro, mas não passando aqui a zona do fecho. É onde começa o tecido até acabar este lado do tecido. Agora cortamos o excesso que ficou aqui a mais de forro sem cortar o fecho. Agora vamos colocar o nosso bolso na parte do espelho da frente da nossa tela da mochila e para isso nós temos que fazer uma medição. Vamos pegar numa régua e numa caneta que apague com o ferro, porque como vamos fazer uma marcação na parte da frente da mochila, convém ser uma caneta que depois consiga eliminar com a tinta, caso nós fugimos um bocadinho com a costura, para não ficar a ver-se a tinta da caneta. Então, da parte de baixo do nosso espelho, vamos fazer uma marcação de baixo para cima de 15 cm e depois fazemos o risco a todo o comprimento. Como a minha régua já tem 15 cm na largura, então eu vou alinhá-la aqui na parte de baixo e vou fazer o risco então aqui dos 15 cm. Vai ficar então assim, desta forma. E agora vamos colocar a parte do espelho do nosso bolso, a parte onde está o fecho sem costurar, vamos alinhá-lo aqui na parte do risco, com a parte direito com direito. Atenção que aqui é a minha parte de cima do espelho, porque eu depois de costurado eu vou empurrá-lo para a parte de baixo, está bem? Tenham só atenção a essa parte. Agora vou alinhar aqui no meu risco o fecho e alinhá-lo também aqui nas nossas laterais, está bem? Para que o bolso fique certinho. E vou fazer aqui uma costura, podem fazer pé de máquina ou um bocadinho menos pé de máquina, é como preferirem, e fazemos a costura a todo o comprimento. Tenham só atenção, como já colocámos o cursor, quando chegarem ao pé do cursor, empurram o cursor para a zona onde já costuraram e continuam a costurar, para não fazer aquela lomba do cursor. Então assim prontinha a parte da frente da nossa mochila. Agora vamos colocar o forro na parte de trás do nosso sintético. Para isso nós vamos colocar avesso do nosso sintético, onde está o estabilizador, com avesso do nosso forro. Como podem ver, como tinha dito no início, eu corto sempre maior o forro do que o espelho. E agora vamos costurar à beirinha a toda a volta da nossa peça. Vamos fazer aqui uma costura a toda a volta à beirinha, para podermos segurar o nosso sintético ao nosso forro. E depois cortamos o excesso que ficar do forro, cortamos com a tesoura para ficar à medida do nosso molde. Fica então assim prontinha a nossa parte da frente da mochila, já com o bolso embutido e o forro também colocado. Vamos agora então reservar um bocadinho a nossa parte da frente e vamos começar a trabalhar a parte de trás da mochila. Vou começar pelas alças. Então, as medidas que faltavam vos dar das alças, vocês vão precisar da alça, pronto, para encaixar na alça, 45 cm. Vão precisar isso duas vezes, que é para as duas alças. Vão precisar das presilhas. As presilhas eu coloquei 6 cm e outra tira aproximadamente 32 cm, que é para depois colocar na parte de cima da alça, que eu depois explico. Vamos precisar também de outra alça de 25 cm aproximadamente, que é a alça de mão. Agora vamos começar com a nossa alça. Eu vou já colocar o meu forro à minha parte exterior. No entanto, porquê? Porque depois no final eu vou ter que fazer aqui uma costura para prender a minha alça pronta
à minha alça da parte do sintético. Eu gosto de ver na parte do forro ficar aquele retângulozinho costurado. Caso não gostem dessa parte costurada a ficar visível, vocês vão fazer primeiro o passo que eu vou fazer a seguir da costura da alça e depois no final é que colocam o forro e costuram o viés à volta. Fazem essa opção no final. Se forem como eu e gostarem de ver a costura aqui por trás a ver-se, fazem o passo como eu estou a fazer agora. Então, eu vou pegar no meu sintético da alça, onde está o molde, e vou colocar no meu forro avesso com avesso. Vamos fazer agora a toda a volta uma costura à beirinha, costurando a toda a volta para prender o sintético ao forro. Agora vamos cortar o excesso de forro que ficou a mais. Vai ficar então assim, desta forma. Já cortei o excesso de forro. Eu aqui coloquei então como forro a tela impermeável branca, mas se preferirem numa napa também pode ser. Agora vamos colocar o nosso viés a toda a volta. Eu vou trabalhar com o viés Bonéon. Então, nós vamos costurar o viés desde aqui desta ponta, costuramos a toda a volta e terminamos nesta ponta aqui, ou seja, não precisamos de costurar a parte de cima. Como eu vou utilizar o viés Bonéon, ele basta só dobrar o meio, que ele tem um vinco, e encaixar aqui na nossa peça e costurar então a toda a volta. Eu aqui estou a utilizar a linha branca, mas se puderem utilizar uma linha que combine, que fique do tom do viés que vocês utilizarem, seja o viés comum, seja o viés Bonéon, fica mais discreto depois aqui a costura do viés. Vai ficar então assim, desta forma, o nosso viés colocado. Na parte de trás também fica desta forma. Agora vamos colocar a nossa alça aqui na parte de baixo. Eu cortei então a tira e queimei as pontas, e se vocês vão fazer em todas as partes que usam alça pronta, queimam sempre com isqueiro a pontinha para não ser tão fácil desfiar a nossa alça. Assim ele estanca aqui e segura melhor a pontinha da nossa alça. Agora vamos fazer aqui uma dobrinha mais ou menos 1 cm a 1,5 cm. E vamos encaixar aqui nesta parte. Aqui fica ao vosso critério, a medida que vocês preferirem, se querem mais para baixo ou mais para cima, podem fazer mesmo a olho se preferirem. Achem sempre a parte do meio. Eu vou colocar aproximadamente assim. E agora vamos fazer um retângulo de costura, aqui a toda a volta, mas de forma a que este retângulo passe daqui da dobra, porque se nós fizermos menor, ele depois vai se ver aqui a parte de baixo da alça, e não é isso que nós queremos. Ele tem que passar daqui, porque assim ele já não se vê esta parte aqui da dobra da alça. Fazemos então aqui um retângulo de costura para podermos segurar a nossa peça. Vai ficar então assim, desta forma, a nossa alça. Já está prontinha, depois só falta colocar o regulador e o passador, mas isso fazemos a seguir. Observei então agora um bocadinho as alças e na parte das costas da nossa mochila eu fiz aqui duas medidas. Da parte de cima para aqui fiz 5 cm e risquei a todo o comprimento, e depois aumentei mais 1 cm e risquei novamente, ou seja, daqui para aqui tem 5 cm, daqui para aqui tem 6 cm. E depois achei o meio da nossa peça. Para achar é só dobrarem ao meio e fazerem com a tesoura um piquezinho aqui, e marquei o meio aqui na segunda linha, ou seja, na linha dos 6 cm. Para quê? Porque agora vamos colocar a nossa alça de mão. Aquela alça de 25 cm, vamos dobrá-la ao meio. E vamos encaixar aqui no meu risquinho que eu achei o meio, juntamos os dois, alinhando na parte dos 6 cm, e vamos fazer aqui uma costura à beirinha.
Vai ficar então assim desta forma. Agora vamos colocar as nossas alças. Para colocar, vocês têm que ter atenção que a alça no final vai ter que ficar assim, ou seja, os bicos vão ficar para fora. A alça vai ficar desta forma assim no final, ok? Então o que é que vão fazer? Vão puxá-la para cima, tá bem? Como eu estou a fazer agora, reservo uma delas. Puxo então esta para cima, para saber que está direitinha. E vamos alinhá-la aqui na parte da linha dos 6 centímetros. Alinham a peça, juntam aqui na parte onde costuramos a alça, onde está aqui a finalização da alça, encaixamos este. E vamos fazer aqui uma costura à beirinha. Agora vamos fazer o mesmo processo deste lado. Pegam na outra alça, direito com direito, a parte reta, encaixamos aqui junto à alça onde foi costurada, na linha dos 6 cm alinhamos e costuramos à beirinha a outra parte. Vai ficar assim desta forma, assim quando depois viramos para o direito, ele vai ficar assim. Mas antes de virarmos para o direito, vamos colocar a tira que eu disse de 32 cm aproximadamente. Vamos encaixá-la aqui nos 5 cm, é por isso que nós temos aqui os 5. Vocês encaixam aqui, encaixam deste lado aqui também, onde estão os 5 cm. Se quiserem prender uma mola aqui na lateral, podem fazer. E vamos fazer uma costura à beirinha deste lado aqui, para poder tapar aqui as emendas das nossas alças. E depois costuramos aqui também à beirinha, para tapar aqui a parte do fundo, tá bem? E fazemos então agora aqui a costurinha. E fica então assim prontinha a nossa alça na parte de cima. Agora sim, podemos empurrar a nossa alça. No meu caso, por acaso, não ficou-se a ver aqui a linha preta da alça que eu sobrepus, mas se ficar a ver-se, depois têm que eliminar aqui as linhas que ficarem a ver-se da marcação que fizemos. E vai ficar então assim a nossa parte de cima das costas da mochila. Agora vamos colocar os passadores nas nossas presilhas. Agora vamos pegar nas presilhas e nos passadores e, pegando numa das presilhas, encaixamos aqui no meio e fazemos uma costura à beirinha. Fazemos isso nas duas presilhas. Ficam então assim prontinhos. Agora vamos encaixá-los aqui na parte do fundo da nossa mochila. Como veem, a própria alça já puxa para o bico e aqui na parte arredondada, ok, onde eu tenho aqui a parte arredondada, eu vou encaixar e fazer aqui uma costura à beirinha. Faço isso deste lado e deste lado também. Depois então de costurado, vamos colocar os reguladores. Eu já coloquei o regulador desta parte da alça. Vamos fazer agora deste lado. Para isso, vamos acertar aqui a nossa alça, ver que está bem direitinha. E vamos encaixar o nosso cursor, o nosso regulador, desculpem. Vamos prender aqui na parte de cima. Puxam aqui entre o meio do arame, colocam a outra parte da alça. Depois, de fora para dentro, encaixam a alça na presilha.
desta forma assim. E agora vamos colocar na parte de dentro do rolador, outra vez a alça, puxam o arame para um lado, dão aqui a volta e dão a volta desta forma, tá bem? E sai para baixo novamente. Agora dão aqui uma voltinha, mais ou menos de 1 centímetro a 1,5 centímetros e vamos costurar. Vai ficar assim. Vamos então costurar aqui para prender então a alça. Cortam um excesso de linha que ficar, podem queimar a linha com o isqueiro para ficar com um acabamento mais bonito. E vai ficar então assim depois desta forma. Depois é só regularem da forma que pretendem. Eu vou puxá-la agora assim mais para cima, para ser mais fácil depois costurar o resto da peça. E fica então a nossa parte de trás da mochila assim. Agora vou colocar o forro aqui já na parte de trás e vamos fazer com uma parte da frente, ou seja, avesso com avesso. O meu forro é um bocadinho maior a toda a volta e vamos fazer a costura à beirinha a toda a volta. Atenção à alça ficar assim para cima, costuramos a toda a volta e cortamos o excesso de forro que ficar a mais. Já está então prontinha a nossa parte de trás também da nossa mochila, com o forro colocado e cortado. Eu ainda não vou colocar o vivo, porque ainda vou fazer o folho de fecho. Aqui uma dica que também vos dou é, fazem tudo primeiro que não é preciso o vivo, que é o que eu estou a fazer agora, e depois eu, quando for para colocar o vivo no final, aí troco o calcador de vivo e faço tudo o que é a parte de vivo. Assim facilita-nos um bocadinho as tarefas para agilizar e fazer mais rápido as nossas peças. Por isso, tanto a parte de trás como a parte da frente vou agora reservar e coloco o vivo depois no final. Vou primeiro fazer então o folho de fecho e o fundo. Vamos então agora começar o nosso folho de fecho. Peguei então no fecho que pertence ao folho e vou fazer direito do fecho com direito do sintético e costurar aqui na lateral, numa das laterais, a todo o comprimento à beirinha. Agora vamos pegar no nosso forro, direito do nosso forro com direito do nosso sintético, alinhamos aqui na lateral do fecho e fazemos então uma costura pé de máquina agora. Vamos agora então para a parte do folho. Eu já adiantei uma parte porque o vídeo não ficou gravado deste lado, mas não há problema porque a forma de fazer deste é a mesma deste. Então nós vamos pegar uma vez no sintético e vamos fazer direito com o nosso fecho. A parte direita do fecho é a parte saliente da cremalheira. Viramos de lado e alinhamos aqui na parte lateral. Vamos então, como eu já tenho costurado um lado, aproveito para alinhar já aqui na lateral também e deste lado também com o fecho e faço uma costura à beirinha. Agora pego a parte do forro e vou colocar direito do nosso forro com o direito do nosso forro, alinhando aqui na lateral do fecho e vamos fazer então agora aqui uma costura pé de máquina. Agora empurramos o forro e o sintético para o mesmo lado e vamos então agora fazer aqui uma costura à beirinha para podermos segurar a napa ao forro e depois vamos também costurar aqui à beirinha para aproveitar para costurarmos também já a napa ao forro e cortamos este excesso de forro que ficou a mais.
Depois de costurada a nossa peça vai ficar assim, na parte de trás também, e fazem o mesmo processo que eu fiz aqui no vídeo, fazem do outro lado também. Depois então de costurado, vamos colocar os cursores. Para colocar o cursor é como no bolso, basta abrirem um bocadinho a cremalheira, cortam um dos lados só a parte da cremalheira. E colocamos o nosso cursor. O cursor é sempre colocado a parte arredondada na parte do fecho, onde encaixa, e quando estivermos próximo da outra parte da cremalheira, prendemos. Puxam. Se usarem só um cursor, colocam-no assim ao meio e fica assim prontinho. Como eu quero colocar 2 cursores, vou empurrá-lo mais aqui para a parte do fim, abro o resto do fecho e faço o mesmo processo com o outro cursor. Vou então agora empurrar até ao meio e vou deixar então assim os nossos cursores presos ao nosso fole. Agora vou colocar a parte do meu fundo, a parte do sintético, e vamos fazer direito do nosso sintético, do fundo, com o direito do nosso fole na parte do sintético. Vamos alinhar aqui numa das laterais e vamos fazer uma costura à beirinha. Aproveito, vou cortar já o excesso de forro que ficou aqui a mais e de fecho, e vou colocar agora a parte do forro do meu fundo. Vou virar para o lado do forro do fole e vamos juntar também direito do fundo com direito do fole, forro com forro. Alinhamos aqui na lateral e vamos fazer agora uma costura pé de máquina. Agora vamos empurrar para o lado direito, tanto o fundo como o forro. E agora vamos fazer aqui uma costura à beirinha, para podermos então segurar a napa ao forro. Vai ficar então assim, desta forma. Agora, como eu cortei o meu forro maior, tanto na largura como no comprimento, agora o comprimento convém ficar na mesma medida. Ou seja, vocês agora com uma tesoura ou com uma caneta, se quiserem marcar primeiro e depois cortar, temos que cortar o forro do tamanho da parte da napa. Agora vamos juntar a costura para o outro lado, vamos juntar então a mesma coisa. Direito do nosso sintético com direito do nosso sintético, fundo com fole, juntamos aqui na lateral e fazemos uma costura à beirinha. Corto o excesso de fecho e de forro que ficou a mais. E agora viramos para o lado do forro e juntamos então o fundo do nosso forro com o fole do nosso forro. Alinhamos na lateral e fazemos então uma costura pé de máquina. Agora fazemos o mesmo, viramos para o lado direito, empurramos o nosso fundo do forro também para o mesmo lado. E vamos fazer novamente aqui uma costura à beirinha. Temos só a ter atenção agora de empurrar este lado aqui para fora para não ser costurado. E costuramos então a beirinha aqui nesta parte de todo o comprimento. Agora vamos virar do avesso. E vamos prender em direito também o forro
com o fundo do sintético e vamos fazer aqui uma costura à beirinha a todo o comprimento do nosso fundo, deste lado e deste lado, para prendermos o sintético ao forro. E depois vamos então cortar o excesso de forro que ficou a mais. Prontinho então o nosso fole para colocarmos na mochila. Vamos já achar o meio, vamos juntar aqui a costura com costura, desta forma assim, e vamos achar o meio aqui deste lado, deste, e na parte do fundo a mesma coisa, tanto de um lado como do outro. E aí cortam com a tesoura, fazem assim um pequeno pique e fazem isso então nos outros três lados. Vamos então um bocadinho o nosso fole. Eu já mudei o calcador para um calcador de vivo e vamos então agora aplicar o vivo à nossa peça. Eu já tenho aqui a minha parte da frente, já achei o meio na parte de baixo e na parte de cima. Para achar o meio basta dobrarem ao meio a vossa peça, alinham aqui nas partes arredondadas e fazem um piquezinho com a tesoura, tanto aqui em cima como em baixo. Vamos então pegar num bocadinho de napa, juntamos direito com direito e aqui na zona central, pomos também aqui no centro a nossa napa e vamos fazer aqui uma costura à beirinha. Agora vou pegar no meu vivo e na parte que é o tubinho, a parte arredondada, deixamos para a parte de dentro da nossa peça. Centramos aqui e vamos então agora costurar a toda a volta o nosso vivo à nossa peça. Isto aqui é opcional, colocar o vivo. Quem não quiser colocar o vivo não é obrigatório. Podem também fazer mochila sem o vivo. Quando estivermos a chegar aqui próximos à costura, juntamos a tesoura ao pé do vivo que começámos a costurar e cortamos este excesso de vivo que ficou a mais. E voltam a costurar até ao final. Agora empurram a vossa napa para a frente e voltam a fazer aqui uma costura à beirinha para fazer este acabamento ao vivo. Pronto, fica então prontinho. É só cortar este excesso de napa que ficou a mais e fica a nossa frente da nossa mochila pronta já com o vivo. Vou fazer este processo de pôr o vivo também nas costas da nossa mochila. Depois então de costurado o vivo, vamos encaixar a nossa peça, os nossos espelhos no nosso fole e a mochila já vai ficar pronta. Então, eu como tinha feito o pico tanto na parte de cima do meu fole como do fundo, eu vou encostar no pico que eu tenho na parte de cima do meu espelho com a parte do fundo do pico com a parte de baixo. Vamos prender com molinhas a toda a volta para podermos segurar o nosso espelho ao nosso fole. Já coloquei então as molinhas na nossa peça, como veem ela bate toda certinha. Eu não indiquei, mas a minha costura eu costuro sempre ao pé de máquina quando eu vos digo, e o meu pé de máquina, como é uma máquina industrial, é meio centímetro. Quando vocês costuram aqui na lateral, costurem a meio centímetro, que assim depois ela vai casar bastante bem com a costura. Agora vou então fazer a costura a toda a volta, já tenho o calcador de vivo, fazemos a costura a toda a volta e depois então colocamos o viés para fazer o acabamento na parte interna da nossa mochila. Já costurei então a toda a volta, já ficou presa o nosso espelho ao nosso fole. Como tem vivo, o que eu aconselho sempre é depois costurado, confirmarem se o vivo está bem preso, não fica aqui à amostra, se caso ficar um bocadinho do vivo à amostra na parte lateral, voltam a costurar para ele ficar o mais juntinho possível. Depois feito isso, vamos então colocar o nosso viés. Eu vou usar, como eu disse, o viés Bonéon, vou utilizar o rosa. Quem quiser usar o viés gorgorão também pode pôr na parte interna, também fica muito bem. Agora é só encaixar aqui na parte da costura,
que nós fizemos e vamos prender a toda a volta o viés aqui ao nosso espelho. Já coloquei então o viés aqui a toda a volta da nossa peça. A parte da frente da mochila já está então prontinha. E agora vou fazer este processo também na parte de trás. Vou costurar a toda a volta, prender com molas, costurar a toda a volta e depois colocar o viés. E depois já venho vos mostrar como é que ficou então a mochila. E aqui está então a nossa mochilinha pronta. Já coloquei então também a parte das costas cozido com o viés. Ela fica assim montada, ela é bastante grande, dá para fazerem perfeitamente para os meninos para a escola primária e para a básica, cabe bastantes livros, dossiês. Com esta estrutura do estabilizador termoplante também dá bastante estrutura, como podem ver, à peça. O vivo também ajuda muito a dar a estrutura e também, como eu vos tinha dito, a parte arredondada da peça também fica muito mais perfeitinha. O bolsinho da frente, ótimo para as crianças porem, por exemplo, os lencinhos para suar, para colocar o cartão da escola, o que pretenderem. Espero que tenham gostado e aguardo-vos para a próxima aula.